Durante as férias de verão, numa parte remota do interior do Texas, um garoto de 9 anos foi passar alguns dias na casa dos avós. A propriedade era cercada por campos abertos, com uma velha cerca de madeira e um bosque que começava a poucos metros dos fundos da casa. O clima era quente, abafado, e os dias se arrastavam devagar, marcados por brincadeiras simples com o irmão mais velho e histórias contadas pelo avô no alpendre. Tudo parecia normal, até que, durante uma madrugada abafada, o garoto acordou com um som estranho vindo da janela do quarto onde dormia com o irmão. Era como se alguém estivesse tentando girar a maçaneta da janela. No começo, pensou que fosse algum animal, talvez um guaxinim ou um gambá. Mas os passos eram pesados, firmes, como os de uma pessoa. O som da grama sendo pressionada e o leve rangido da madeira denunciaram a presença de algo, ou alguém, lá fora. O garoto se encolheu na cama, prendeu a respiração e ficou em silêncio, ouvindo. O som parou, e por alguns segundos, tudo ficou completamente imóvel. Quando criou coragem para espiar pela cortina, não viu nada além da escuridão. Mas algo dentro dele sabia que havia sido observado. Na manhã seguinte, contou para os pais, que também estavam hospedados ali, mas eles apenas riram. Disseram que ele tinha uma imaginação fértil e que estava deixando os contos do avô subirem a cabeça. O avô, por outro lado, olhou para ele com uma expressão mais séria. Não disse nada naquele momento, apenas mudou de assunto e o chamou para uma caminhada pelo campo. O irmão mais velho também parecia cético, mas decidiu acompanhar. Os três seguiram pelo campo seco, atravessando uma trilha estreita entre a plantação e a floresta. A caminhada seguia tranquila até que, próximo a uma grande árvore solitária no meio do pasto, o garoto parou de repente. Algo lhe chamou a atenção, um movimento rápido, quase imperceptível, atrás do tronco grosso da árvore. Ele apertou os olhos para enxergar melhor e, por um breve instante, viu uma figura preta, alta e magra, observando-os. Não havia rosto visível, apenas a sensação incômoda de que aquilo não deveria estar ali. A figura desapareceu tão rápido quanto surgiu. O garoto puxou o braço do avô e apontou, com o rosto pálido e a respiração acelerada. O avô não respondeu. Seus olhos se estreitaram e ele simplesmente disse que era melhor voltarem para casa. O tom de voz não deixava espaço para perguntas. A tensão no ar parecia ter engrossado, como se o calor tivesse ganhado um peso invisível. No caminho de volta, o menino olhava por cima do ombro, esperando ver novamente a figura negra, mas ela não apareceu. Ainda assim, o sentimento de ser seguido não o abandonava. Era como se aquele ser tivesse colado na pele dele, grudado como uma sombra. Naquela noite, o garoto teve dificuldade para dormir. O som dos grilos parecia mais alto, mais agudo. O vento que balançava as árvores soava como um sussurro. A cada estalo na casa velha, ele se encolhia mais sob o lençol. Às 2h47 da madrugada, ouviu novamente o som na janela. 3 batidas leves, rítmicas, como se alguém estivesse apenas lembrando que ainda estava ali. Ele não olhou. Ficou imóvel, os olhos arregalados na escuridão, esperando que aquilo fosse embora. Os dias seguintes foram tomados por um silêncio estranho entre ele e o avô. Não falaram mais sobre o que aconteceu, como se ignorar o assunto fosse uma forma de protegê-los. Mas o garoto sabia que o avô também havia visto alguma coisa. Isso estava nos olhos dele, na maneira como olhava para a floresta ao longe, como se esperasse que algo saísse de lá a qualquer momento. O irmão, mesmo mais velho, começou a evitar sair sozinho no fim da tarde. Aquela figura tinha deixado um medo instalado ali, mesmo sem ser vista novamente. Na última noite das férias, o garoto sonhou com a figura. Estava parada atrás da árvore, do mesmo jeito que havia visto. Mas dessa vez, ela tinha um rosto, sem olhos, sem boca,
apenas uma superfície negra e lisa como carvão polido. Quando acordou, suando e ofegante, percebeu que havia um pequeno arranhão na janela, como se alguém tivesse riscado o vidro com a unha. Chamou o pai, que olhou e disse que já devia estar ali antes. Mas o garoto tinha certeza, aquilo era novo. De volta à cidade, as lembranças das férias pareciam embaçadas, como se algo tentasse esconder os detalhes mais assustadores. Mas o sentimento persistia. Ele passou a desenhar a figura em folhas de caderno, às vezes em segredo, às vezes durante as aulas. Não conseguia explicar porquê, mas precisava registrar o que viu. Era uma tentativa de tornar aquilo real, ou talvez de entender o que exatamente tinha presenciado naquela caminhada. Com o tempo, as imagens começaram a surgir nos sonhos com mais frequência. O campo, a árvore, o céu pesado de nuvens e a figura imóvel, sempre observando. Em um dos sonhos, ela acenava lentamente, como quem reconhece alguém que voltará em breve. O garoto, agora mais velho, tentava afastar essas memórias, mas elas pareciam parte dele. Como uma semente plantada em terra escura, crescendo em silêncio. Alguns anos depois, ele voltou à casa dos avós para um fim de semana em família. A janela do antigo quarto estava trancada com pregos enferrujados. O avô já havia falecido e a casa estava empoeirada, silenciosa. À noite, decidiu caminhar pelo campo, como fazia quando era criança. Chegando perto da árvore, parou. Não havia ninguém, mas a sensação retornou, tão forte quanto naquela primeira vez. Era como reencontrar uma parte esquecida da infância, a parte que não queríamos lembrar. Na volta para casa, já escurecendo, ouviu o som de passos atrás de si. Virou rapidamente, mas não viu nada. A caminhada até a varanda foi feita com o coração disparado, como se estivesse sendo seguido. Naquela noite, não conseguiu dormir. As batidas na janela não aconteceram, mas ele sabia que, se tivesse olhado para fora, teria encontrado olhos invisíveis encarando-o de volta. Alguns mistérios da infância nunca vão embora. Podem até adormecer por um tempo, mas basta um cheiro, um som ou uma paisagem para trazê-los de volta à superfície. A figura na árvore, o som na janela, a expressão muda do avô, tudo isso formava uma peça de um quebra-cabeça que talvez jamais fosse completo. Mas ele já nem buscava mais respostas. O que viu era real, mesmo que ninguém mais acreditasse. Hoje, já adulto, ele evita contar essa história. Não por medo de ser desacreditado, mas porque sente que, ao falar dela, de algum modo traz aquilo de volta. Como se a figura ainda estivesse esperando do outro lado da janela. E ele sabe, há coisas que preferem o silêncio. Algumas presenças se alimentam do esquecimento. Outras, da lembrança. E essa, parecia gostar do medo. Depois do divórcio turbulento, Evan decidiu recomeçar a vida longe da cidade, longe da bagunça emocional que a separação havia deixado. Pegou o que tinha e se mudou para a velha casa do avô, uma construção antiga de madeira e alvenaria, esquecida numa região rural do interior de São Paulo. O lugar era isolado, cercado por mata fechada e com poucos vizinhos em um raio de quilômetros. Era o tipo de ambiente que prometia paz, silêncio e algum tempo para reorganizar a cabeça. Nos primeiros dias, a rotina se resumia a pequenos concertos na casa, caminhadas pelo quintal e leituras no alpendre. À noite, o som dos grilos embalava o sono. Tudo parecia finalmente calmo. Mas a calmaria começou a ser rompida na quinta noite. Exatamente às 1h17 da madrugada, Evan acordou com um som vindo da mata. Era um assovio. Não um canto de pássaro ou o vento atravessando as folhas. Era humano. Um assovio simples, de 4 notas, repetido com uma exatidão quase mecânica. Ele se sentou na cama, confuso, tentando entender se estava sonhando. A janela estava aberta, e a brisa fresca trazia aquele som direto para dentro do quarto. Levantou-se, olhou lá fora, mas não viu nada além da escuridão densa entre as árvores. No dia seguinte, comentou casualmente com um comerciante local. O homem parou por um segundo, desviou o olhar e respondeu com uma risada forçada. Ah, deve ser algum bicho. Aqui tem uns sons estranhos mesmo.
Mas Evan percebeu que havia algo por trás daquela resposta. Voltou para casa tentando racionalizar, mas na madrugada seguinte, no mesmo horário exato, o assovio voltou. Desta vez, mais próximo. E isso se repetiu por mais 3 noites seguidas. Sempre às 1h17. Sempre com o mesmo ritmo. Até que, na 7ª noite, o assovio pareceu vir do quintal. O coração de Evan disparou. Ele se levantou devagar e foi até a porta da frente, sem acender nenhuma luz. Abriu com cuidado e sentiu o ar frio bater no rosto. Silêncio. Só os grilos e um ou outro coachar distante. Mas quando deu um passo para fora, ouviu o assovio atrás dele, dentro da casa. Paralisado, sentiu um arrepio subindo pela espinha. Virou devagar e viu a porta do corredor entreaberta, rangendo levemente. Correu até o quarto, trancou-se e ficou acordado até o sol nascer, com a respiração curta e os olhos fixos na maçaneta. Na manhã seguinte, decidiu investigar a casa. Vasculhou o porão, o sótão, todos os cantos. Nada. Mas, revirando uma das gavetas do antigo armário do avô, encontrou um caderno de anotações. Era pequeno, de capa de couro escuro. Folheando, encontrou páginas datadas com relatos estranhamente parecidos com o que ele vinha vivendo. O avô ouvia o assovio. Sempre a 1h17 da madrugada. Sempre vindo da mata. E, ao longo dos anos, anotava qualquer mudança. Som mais próximo, sensação de ser observado, vultos na janela. A última entrada era datada de 6 meses antes de sua morte. O som agora vem de dentro. Essa descoberta deixou Evan inquieto. Não se tratava de imaginação ou estresse. Era algo que já vinha de longe, como uma presença que se apegava à casa, ou à família. Naquela noite, tentou não dormir. Colocou o despertador para 1h e ficou sentado na sala, com as luzes apagadas e uma lanterna no colo. O tempo passou lentamente, os ponteiros pareciam não se mover. Quando o relógio marcou 1h17, o assovio surgiu. Alto, limpo, dentro da casa. A lanterna tremia na mão dele. Tentou levantar, mas o medo travava os músculos. Ouviu passos leves, como se alguém andasse descalço no corredor. A lanterna iluminou o vazio, mas o som não cessava. O assovio se repetia, cada vez mais alto, até que de repente, parou. Tudo ficou em silêncio absoluto. Por alguns segundos, Evan pensou que estava enlouquecendo. Mas então, viu uma sombra se formar no batente da porta. Era como a silhueta de uma pessoa muito magra, muito alta, completamente imóvel. Sem coragem de mover um músculo, ele apenas observava, com a respiração presa. A figura não emitia som algum, apenas permanecia ali, como se o observasse também. E então, de novo, o assovio, agora vindo da boca daquele vulto. A luz da lanterna piscou e apagou. O ambiente mergulhou numa escuridão sufocante. Evan se encolheu, tentando controlar o pânico. O assovio continuava, agora ao lado dele. Era impossível, ele não havia escutado passos, mas a presença estava ali, sentada ao seu lado, como se sempre tivesse feito parte da casa. Em um impulso desesperado, se levantou e correu em direção à porta da frente. Abriu com força, tropeçou no degrau e caiu no chão de terra. Levantou com o corpo em chamas de adrenalina e correu, sem olhar para trás. Atravessou o mato sem pensar. Espinhos cortavam seus braços, galhos batiam em seu rosto, mas ele corria como se a própria morte o perseguisse. Só parou quando viu a luz fraca da casa de um vizinho distante. Bateu na porta, suando, ofegante, tremendo. O morador não perguntou nada, apenas o deixou entrar. Evan dormiu lá aquela noite, no sofá, com os olhos abertos, escutando cada som da floresta. Mas o assovio não veio naquela madrugada. Era como se a presença soubesse que ele tinha escapado, por pouco. No dia seguinte, voltou à antiga casa apenas para pegar seus pertences. Entrou com o sol alto, acompanhado do vizinho. Não encontrou sinais de invasão. Nenhum indício da figura. Mas sobre a mesa da sala, havia um papel que ele tinha certeza de que não estava ali antes. O caderno do avô, aberto numa página marcada com uma gota seca de sangue. Estava escrito, "Ela mora no som." Evan fechou o caderno, engoliu o medo e saiu da casa sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltou. Mudou-se para longe, trocou de número,
Vendeu o terreno por um valor simbólico. Queria a esquecer. Mas de tempos em tempos, ainda acorda de madrugada, suando frio, com o som de um assovio simples ecoando na mente. Sempre às 1h17. Sempre o mesmo ritmo. E nesses dias, ele sabe que ela ainda está por aí, esperando. Algumas noites são mais silenciosas que outras. Mas o verdadeiro terror não está no barulho, está no silêncio entre os sons. Na pausa entre cada nota. No momento exato em que você percebe que algo está te ouvindo também. Evan aprendeu isso da pior maneira. E hoje, quando alguém diz ter escutado um assovio sem explicação no meio da madrugada, ele apenas responde com uma única frase: se for sempre às 1h17, fuja. Era verão no vilarejo de Trecoli, uma região pequena no interior da Itália, onde as pessoas ainda deixavam as portas destrancadas e todos se conheciam pelo nome. Lorenzo e Matteo, 2 garotos de 11 anos, passavam as tardes brincando na praça central ou explorando trilhas ao redor da aldeia. Naquela manhã, depois do café, uma senhora que morava sozinha no fim da rua o chamou pelo portão. Era uma mulher idosa, de rosto enrugado, mas simpática, com um avental florido e uma cesta nas mãos. Ela sorriu e disse que precisava de hortelã fresca do campo para fazer chá, oferecendo refrigerantes gelados em troca. Os meninos se entreolharam animados. Seria uma aventura pequena e refrescante. A senhora explicou onde havia hortelã selvagem, perto de um velho caminho que levava a uma clareira usada antigamente para colheitas. Disse que poderiam voltar em meia hora, era um lugar seguro. Lorenzo carregava uma pequena sacola para as folhas, enquanto Matteo seguia com uma garrafa d'água. A trilha era tranquila, e o sol filtrava por entre as folhas, criando desenhos no chão de terra batida. O cheiro da natureza e o som de insetos zumbindo deixavam tudo com uma aura inocente, quase mágica. Por alguns minutos, os garotos se sentiram dentro de uma daquelas histórias antigas que o avô de Lorenzo costumava contar à beira da lareira. Quando chegaram à clareira, ajoelharam-se e começaram a colher os ramos de hortelã. Matteo comentou que a senhora era gentil e que, talvez, pudessem visitar mais vezes. Mas antes que Lorenzo pudesse responder, 2 adolescentes surgiram da mata. Eram altos, vestiam moletons pretos com capuzes que cobriam boa parte dos rostos, e não pareciam sorrir. Um deles acenou com a mão e se aproximou devagar. Estão colhendo o hortelã? Aqui perto tem muito mais, bem mais forte e cheirosa, disse ele, apontando para dentro da floresta. O outro garoto ficou em silêncio, observando fixamente. Lorenzo sentiu um arrepio. Os 2 rapazes não pareciam locais. Não sorriam. Não agiam como quem só queria ajudar. Matteo, no entanto, já dava passos na direção indicada. Vamos lá, só um pouquinho, insistia o primeiro rapaz, com a voz calma demais, quase ensaiada. O que ficava em silêncio andava atrás, com as mãos nos bolsos e o capuz cobrindo quase todo o rosto. Foi quando Lorenzo reparou que ele estava descalço, e havia algo estranho na forma como caminhava, como se os pés mal tocassem o chão. Um instinto profundo, quase animal, fez o coração de Lorenzo acelerar. Matteo, volta aqui, Lorenzo chamou. Mas o amigo continuava andando, fascinado pela promessa. O primeiro rapaz disse que tinha um lugar secreto onde eles poderiam pegar a hortelã e ainda encontrar um refrigerante especial, só para garotos bons. Aquilo soou estranho. Lorenzo agarrou o braço de Matteo e sussurrou: a gente tem que sair daqui. Matteo hesitou, confuso, até que viu os olhos do amigo. Algo estava errado. Muito errado. Sem pensar 2 vezes, Lorenzo puxou Matteo com força e começou a correr de volta pelo caminho por onde vieram. Os passos atrás deles começaram quase imediatamente. Barulho de galhos quebrando, folhas sendo pisoteadas, e uma risada baixa, abafada. Os 2 garotos corriam o mais rápido que podiam, mas o caminho de volta parecia 2 vezes mais longo. Lorenzo sentia o pulmão queimar, mas não parava. Matteo chorava, mas corria. Atrás deles, os 2 rapazes gritavam palavras desconexas, como se estivessem tentando confundir ou hipnotizar. Voltem! Vai ter presente. Refrigerante de maçã. Hortelã de ouro. As vozes oscilavam entre suaves e ameaçadoras. Passaram por uma cerca de madeira, depois por uma trilha de cascalho. As pernas arranhadas, os pés cobertos de poeira. E então, por fim,
Viram a vila, as primeiras casas, o sino da igreja e algumas crianças brincando ao longe. Os garotos entraram correndo na praça, caindo de joelhos, ofegantes e suados. Alguns adultos se aproximaram, assustados. Quando perguntaram o que havia acontecido, Lorenzo apenas disse: 2 homens queriam levar a gente para a floresta. Mateu, ainda sem fôlego, só conseguia apontar na direção de onde tinham vindo. Vários homens da vila correram para verificar, mas não encontraram ninguém. Nenhuma pegada, nenhum rastro. Só a trilha aberta e as folhas mexidas. Quando voltaram, com os rostos sérios, disseram que provavelmente era algum malandro tentando assustar crianças. Mas Lorenzo sabia que não era isso. Havia algo errado naqueles garotos de preto. Algo que nem parecia humano. Aquela sensação gelada na espinha, os olhos escondidos, o silêncio do segundo rapaz, tudo parecia saído de um pesadelo muito antigo. Nos dias seguintes, Lorenzo e Mateu não conseguiram dormir direito. Cada barulho vindo da rua fazia os dois se encolherem na cama. E a senhora, aquela que pediu a hortelã, desapareceu da vila. Quando bateram na casa dela para devolver a sacola, encontraram tudo fechado, sem sinal de movimento. Uma vizinha disse que ela havia partido na manhã seguinte, sem avisar ninguém. Aquilo deixou os meninos ainda mais confusos. Como alguém sumia assim? Quem eram aqueles rapazes? O que havia de tão especial naquela floresta? Passaram-se semanas, e a história foi esquecida pelos adultos. Para eles, era só uma travessura ou imaginação exagerada. Mas Lorenzo e Mateu sabiam que haviam escapado de algo maior. Algo que os adultos não conseguiriam entender nem se quisessem. Evitaram a trilha, a clareira e qualquer conversa sobre refrigerantes. Voltaram a brincar na praça, mas com um olho sempre no caminho que levava à floresta. Como se esperassem, um dia, ver os capuzes pretos surgirem de novo. Numa tarde chuvosa, meses depois, Mateu encontrou algo estranho no portão de casa. Um pequeno ramo de hortelã amarrado com um fio vermelho, e ao lado, uma tampinha de refrigerante. Sem bilhete. Sem explicação. Levou para Lorenzo e os dois apenas se entreolharam. Não disseram nada. Enterraram os objetos no fundo do quintal e juraram nunca mais voltar àquela clareira. A floresta, agora, era um território proibido. Invisível aos olhos de quem não viveu o que eles viveram. Lorenzo cresceu e se mudou para a cidade. Mateu ficou no vilarejo, ajudando os pais com o café da família. Raramente falavam sobre aquele dia. Mas às vezes, quando o ar ficava muito quieto ou quando o cheiro de hortelã invadia o ambiente sem motivo, os dois sabiam. Aquilo ainda estava ali. A mentira ainda rondava. Os homens de capuz nunca tinham ido embora. E talvez, só talvez, ainda estivessem à espera de novas crianças dispostas a trocar inocência por promessas doces demais para serem verdadeiras.